Gênesis capítulo 6, verso 1 ao versículo 23, onde nos fala sobre a corrupção do gênero humano. Amém? Todos acharam? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até aqui. Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela tua palavra, porque com as coisas que aconteceram, ó Deus, no passado, com as coisas que os homens fizeram e passaram, ó Deus, nos tempos antigos, nos servem de ensino, e por isso, ó Deus, nós te agradecemos, porque o teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em nós, ele abre o livro dos livros, e nos explica, ó Deus amado, como devemos agir, nos colocar diante de ti, nos portar diante de ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Precisamos de ti, Senhor, precisamos aprender de ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que todos digam amém e amém. Podem sentar. Amados, nós vemos nesta palavra que eu não li até o 23, depois você vai ler quando chegar em casa. Nós vamos citar vários versículos, você vai entender, mas nós percebemos na verdade a preocupação do nosso Deus com o seu povo. Povo este, diz a palavra, que fazem cumprir o que? Os seus mandamentos, cumprir os seus estatutos. E o desejo do nosso Senhor é proteger. O desejo do nosso Deus é amparar-nos. O desejo do nosso Deus é guardar-nos e nos dar sabedoria e vida eterna. Isso vem de Deus. Por quê? Porque Deus faz isso. Porque há essa preocupação no coração do nosso Deus. É porque nós fomos comprados por seu Filho Jesus Cristo. Se não fosse assim, Deus certamente não estaria fazendo o que Ele faz por nós. Nós fomos comprados pelo seu Filho Jesus Cristo, derramando o seu precioso sangue na cruz no Calvário. Amados, os planos de Deus nunca mudam, amém? Os seus objetivos jamais serão frustrados, amém? Aquilo que Deus tem para você, ele vai estar guardado com ele, esperando o momento oportuno para entregar a você. Porque Deus nos ensina, Deus nos pede, Deus nos ampara, Deus nos guarda, Deus nos protege. Para quê? Para que através dos seus ensinos em nós, a sua sabedoria em nós, o seu Espírito em nós, possamos caminharmos segundo a sua vontade. E podemos ver isso, amado, desde Adão lá no Jardim do Éden. Vemos que Adão, Eva estiveram lá no Jardim do Éden, e o diabo, ele tentou mudar os planos de Deus, mas não teve bom êxito. Se ele tivesse bom êxito em todas as coisas que ele queria fazer, nós não estaríamos aqui.
E nesse mesmo capítulo que nós lemos, você permanece com a sua Bíblia aberta, eu vou ler vários versículos, mas eu peço até que você anote, que eu não vou esperar você abrir. No versículo do capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: eis a história de Noé. Noé era um homem, o que? Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, Noé era exemplo, Noé andava com o Senhor, porque ele era um homem justo, íntegro, ou seja, ele ouvia, ele era do Senhor, ele ouvia a voz de Deus e procurava cumprir os seus mandamentos, tanto que construiu uma grande embarcação para dar continuidade à raça humana na face da terra. Eu às vezes fico analisando a vida desse homem chamado Noé, homem realmente obediente, homem que ouviu a voz do Senhor para fazer uma coisa que ainda não existia tão grande na face da terra. Talvez ele visse lá uma balsa, talvez ele visse lá, como na roça, que pegávamos a bananeira, metia um pau, 3 paus dentro de 4, 5 troncos de bananeira e botava dentro da lagoa, e ela sai boiando, ela não afunda. Talvez Noé tivesse visto isso, pequenas canoas, mas uma barca, um navio, não é como você vê hoje aí na Baía da Guanabara, um navio praticamente daquele tamanho, feito por um homem que nunca tinha visto. Ouviu a voz de Deus. Deus precisa de pessoas como Noé. Amados, está difícil de encontrar pessoas que tenham a fé, pessoas que tenham a confiança em Deus, como este homem chamado Noé teve. Tanto que a obediência desse homem foi tão grande como o caráter dele. Homem de caráter, homem que deixou penetrar, deixou nascer e permanecer dentro do coração dele a fidelidade, a confiança em Deus, tanto na obediência como no caráter, e principalmente no temor e no tremor do nome do Deus Todo-Poderoso, ou seja, do Deus Altíssimo. Amados, nós precisamos analisarmos a vida desses homens, analisarmos a vida dessas mulheres que estão na Bíblia, essas mulheres que fizeram coisas maravilhosas, e nós nos espelharmos naquilo que eles fizeram, nesses homens da Bíblia, nesses patriarcas da Bíblia, para sermos iguais a eles, para agradarmos o coração do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que se façam, ou seja, que se esforcem, na verdade, para entrarem no reino celestial. Eu costumo falar o seguinte: não adianta ficarmos dentro da igreja, né? Vou à igreja, vou colocar uma roupa bonita, vou lá na igreja, vou sentar, vou louvar, vou ouvir a palavra e está tudo certo. Não é só isso que agrada a Deus, não. O que agrada mais a Deus é você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. Noé era um homem que colocava em prática. Noé era um homem obediente. Por isso Deus se agradou de Noé. Assim sendo, as bênçãos materiais, quando você obedece a Deus, as bênçãos materiais serão acrescentadas. As bênçãos materiais te alcançarão, porque há obediência no teu coração. Eu já falei aqui, vou repetir: os desobedientes não entrarão no reino dos céus, seja lá em que for. Mas eu faço para Deus. São desobedientes, e Deus não se agrada de pessoas desobedientes. Deus anuncia a Noé o que? A destruição de todos os seres viventes que habitavam sobre a terra. Deus anunciou, no versículo 13 do mesmo capítulo, a palavra de Deus nos diz: então disse Deus a Noé: olha, Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus não esconde nada de seus filhos. Deus não deixa os seus filhos viverem enganados. A voz de Deus penetrou nos ouvidos de Noé. E Noé, amados, foi o único que ouviu a multidão. Deus não falou à multidão que ele iria cumprir tal coisa sobre a face da terra. Deus falou somente a Noé. Deus não falou à multidão.
Noé era a única pessoa digna de ouvir a voz de Deus e saber que Deus iria cumprir aquilo que era da sua vontade, não que ele estivesse se alegrando com aquilo que ia fazer. Deus permite que aconteça coisas na vida de muitas pessoas, não para a alegria dele, porque Deus não criou ninguém para a perdição, e sim para a salvação. Disse Deus a Noé: resolvi, Noé, dar cabo de toda a carne existente sobre a face da terra. Você já pensou? Você ouvindo algo assim de Deus? O próprio Deus pregou a sua palavra como algo jamais visto, como algo jamais ouvido pelos homens, para construir uma grande embarcação. E às vezes Deus fala conosco para fazermos uma coisa tão pequena, uma coisa tão insignificante, nós não fazemos. E a nossa vida está em perigo, porque não fazemos, não realizamos aquilo que Deus tem pedido para fazermos. Coisas pequenas, insignificantes, sim. Agora você vê o que Deus pediu para este homem chamado Noé. Algo importante, algo que iria salvar ou dar continuidade na raça humana, algo que Noé nunca tinha visto, um grande navio, algo que Noé nunca tinha feito, muito menos, que pelo menos ele tivesse visto um grande navio, ele ia falar: não, eu vou fazer um igual, vou lá dar uma olhada naquele que já está pronto, e vou fazer esse grande navio. Algo que Deus, ou seja, uma arca que Deus deu as suas medidas, sua altura, sua largura, seu comprimento, porque se não for assim, ela vira, ela afunda. Tem que ter medidas exatas. Você que está aqui, que trabalhou em estaleiro, você sabe disso. Tem que ter medidas exatas, senão afunda. Noé não perguntou, Noé não questionou a Deus: como vou fazer, de que forma vou fazer, quem vai me ensinar, eu não sei fazer. Não, Deus mandou fazer, eu vou fazer. Ao mundo o Senhor mostrou algo que os salvaria da morte. Da mesma forma que Deus tem mostrado hoje às pessoas que somente através de Jesus pode salvar a sua própria vida, somente através do sangue de Jesus poderemos ser lavados, somente através de Jesus poderemos alcançar a vida e vida eterna. Mas muitas pessoas não levam a sério. Eu gostaria que hoje tivesse bastante visitantes aqui, mas temos só as pessoas de casa. Você que já aceitou Jesus, mas nunca é demais a palavra de Deus. Deus mostrou ao mundo, aquele povo incrédulo, aquele povo que nunca tinha visto chuva, queria cair uma grande tempestade, as comportas celestiais foram abertas, as comportas subterrâneas foram abertas, tanto vinha água de cima como de baixo, para encher toda a terra. Como? O que é isso? Esse cara é doido, esse cara é maluco. Se Noé, olha, talhalé da cuca, vai fazer o quê? Uma arca, um navio? O que é isso? É algo que vai flutuar. E Noé não estava nem aí. Ele estava pregando a palavra de Deus, construindo uma arca para salvar aqueles que crescem. Mas infelizmente somente a sua família foi salva. Amados, e talvez fosse alvo a arca hoje, se ela estivesse hoje, se ela não estivesse no lugar que está, que diz a Bíblia, que está lá no Ararat, não é? Lá na Turquia, ninguém consegue chegar, as pessoas tentam ir lá, mas não conseguem, vão em todos os lugares, menos lá, não conseguem alcançar o local onde a Bíblia diz que a arca está. Já sobrevoaram, já viram lá, se você entrar na internet você vai ver, que parece que tem algo parecido com uma arca debaixo da geleira, mas ninguém ainda viu, porque talvez, eu tenho quase certeza que os idólatras, eles vão se descobrir a arca, eles vão viajar para a Turquia para arrancar pedaços daquela madeira, fazer crucifixos daquela madeira, pendurar, botar debaixo da cama, botar em cima da cama, botar um pedacinho na orelha, não é? Vai fazer de tudo com a arca, porque ali entrou Noé e os animais. Vão fazer a arca de idolatria, certamente alvo de grande idolatria, porque o homem tem o seu coração voltado aos ídolos. O homem quer tocar
tocar nas coisas para saber se é aquilo mesmo. E isso tem atrapalhado a sua vida para com Deus. Mas ao seu servo, Deus falou ao seu coração. Deus falou ao mundo, o mundo viu, o mundo ouviu, o mundo viu a arca. Deus estava falando: olha, eu vou destruir, vou acabar, vou exterminar com a raça humana. Mas o povo não creu. Eu vou falar bem mais sério. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas na verdade não sabem nem o Deus que ela está servindo. Porque se ela servisse, ela agia com mais prudência. Se ela soubesse qual Deus que ela serve, ela serviria com mais rigor, com mais amor, com mais dedicação. É por isso que tantas pessoas têm dúvidas em seu coração. É por isso que tantas pessoas têm problemas seríssimos em seus próprios corpos, em seu próprio corpo, aliás. Por quê? Porque não tem a sua vida, não tem o seu coração totalmente voltado para Deus, como tinha esse homem chamado Noé, que creu pela fé, creu porque ouviu a voz de Deus. Mas será que é Deus mesmo que está falando comigo? Ele não perguntou isso, ele ouviu a voz e obedeceu. Mas por que ele fez isso? Por que Deus falou ao seu coração? Porque encontrou no coração de Noé temor, encontrou no coração de Noé fé, encontrou no coração de Noé obediência e fidelidade. Poderia estar acontecendo o que fosse. Esse cara é doido, esse cara é maluco, que negócio é esse? O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo? Vai cair um grande dilúvio. Ih, está louco. Amarra ele, leva para o hospital, porque esse aí está doido mesmo. Mas Noé não se importou com aquilo que o povo estava falando. O Senhor, amados, nós vemos e entendemos na palavra que o Senhor jamais oculta aos seus servos o que Ele está para fazer sobre a face da terra. Não vem me dizer que você está enganado. Não vem dizer: não, mas eu não sabia. Ah, não. O Senhor não oculta aos seus servos, da mesma forma que aqueles que estão, como é que eu vou colocar a palavra? Servindo a outros deuses, também não são enganados. Pessoas que servem a deuses estranhos, até um certo ponto eles estão como que não sabem, eles não abrem, não revela. Mas depois de um certo tempo, o próprio Satanás, ele fala para os seus seguidores: olha, você é meu, você vai comigo para o inferno, mas se você não sai, se você fizer, eu te mato. Não vai morrer mesmo um dia? É melhor morrer antes, não é? Ir para o céu, do que viver mais algum tempo e ir para o inferno. Mas as pessoas têm medo. Não me deixe, se deixar eu quebro a tua perna, não é? E a pessoa fica ali servindo aquelas entidades malignas, porque ele também não deixa em oculto aos seus servos aquilo, ou para onde ele vai levar aquela pessoa. Gênesis capítulo 6, que lemos no versículo 11 ao versículo 12, a palavra de Deus nos diz o porquê Deus tomou essa decisão. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus, diz a palavra, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amados, Deus não nos quer ver corrompidos. Deus quer ver o nosso coração voltado para Ele. Deus quer ver a nossa vida ligada a Ele. Deus quer ver o nosso coração sendo a habitação do Teu Espírito Santo, não é? E às vezes o Espírito Santo de Deus tem que sair do coração de muitas pessoas. Por quê? Porque desagradam a Deus em coisas até mesmo que dizem ser para Deus, e Ele é obrigado a sair. Devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Deus resolveu, amados. Não sou eu que digo, a palavra do Senhor diz que Deus resolveu destruir a terra. Pastor, mas a terra está aí. Mas naquela época ela foi destruída, acabou, sumiu, virou tudo água. Mas por que voltou ao normal? Por que ela voltou a ser o que é hoje? É porque Deus encontrou graça. Deus encontrou um homem com a sua família que serviam, que criam no poder da sua palavra. Noé. Deus resolveu destruir a terra e seus habitantes, porque estavam o quê? Corrompidos. E você vê diferença nos dias de hoje? Você vê hoje que todos estão voltados para Deus, se todos creem no poder de Deus? Não, o mundo está corrompido.
E as coisas têm acontecido praticamente semelhantes, não com água, mas semelhantes às coisas que aconteceram no passado. É fogo, é vulcão, é tufão, é maremoto, são coisas terríveis. Por quê? O povo está corrompido e cheio de violência. Praticamente quase toda a humanidade, amados, havia corrompido o seu caminho na terra. E hoje, se você procurar ver quantos evangélicos existem na face da terra, porque eles abrangem todos os evangélicos, você vai ver que o número de pessoas afastadas do caminho do Senhor é bem maior. E é por isso que eu sempre digo que o inferno ele vai ter mais pessoas do que no céu. O inferno se alarga para entrar mais almas perdidas. Certa vez me perguntaram, pastor, mas como é que o inferno se alarga? Eu falei, não é bíblico não, tá? Mas eu acredito que os vulcões que são as chaminés do inferno, não é bíblico, tá? Isso aí é o meu ver. Os vulcões que são as chaminés do inferno, porque diz a palavra que o inferno está no centro, nas profundezas da terra, não é? Então eu vejo que os vulcões estão jogando aquelas larvas para fora, e aquelas larvas tornam-se grandes ilhas, até mesmo no alto mar, na verdade, e formam lá uma ilha, né? Com o quê? Com produtos vulcânicos, com a pedra pome que você passa aí no seu pezinho, né? Que vem do vulcão, né? Então, amados, está alargando, o inferno está alargando, porque são tantas almas perdidas indo para aquele lugar. Não é bíblico, o que eu falei não está na Bíblia, é aos meus olhos, ao meu entender. E o céu não precisa mais ser aumentado, porque Deus sabe o número de pessoas exatas que vão para lá, e Ele é muito grande para receber todos aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas o povo não crê. Em nossos dias não vemos diferença alguma. Em nossos dias não vemos diferença alguma. A violência, a corrupção, a injustiça, a blasfêmia, a prostituição, a fornicação reinam em toda a face da terra. Cada dia que passa, nós ouvimos mais coisas. Cada dia que passa, nós nos espantamos com as coisas que temos visto e ouvido. Pessoas que estão distantes de Deus, e Deus está falando para elas, chega mais para perto, como Jesus falou, as pessoas, chega mais para perto, vem mais para perto de mim. Mas parece que as ofertas do mundo são mais agradáveis, sim, agradáveis aos olhos, mas espiritualmente terrível, afastam as pessoas de Deus. Deus tomou uma decisão e disse a Noé, faça uma arca de ciprestes. Essa madeira cipreste, você nem ouve mais falar dela. Talvez essa seja a melhor madeira da face da terra. Versículo 14 do capítulo que nós lemos, estamos nele, versículo 14, Deus fala isso para Noé: faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimento, e a calafetará com betume por dentro e por fora. Sela essa arca, sela com betume, tapa, calafeta as brechas, porque não pode entrar um pingo dessa água dentro dessa arca. Você vai estar lá, sua família vai estar lá. Não pode entrar, essa água é maligna, essa água é ruim, essa água é a água da morte. E Noé obedeceu. Amados, naturalmente era, como falei, essa madeira de ciprestes, a melhor madeira daquela época, e talvez na nossa nem existe mais, na nossa época não existe mais, para a construção do primeiro navio na face da terra. O próprio Deus era o proprietário, ou é o proprietário, porque a arca ainda existe, só que os nossos olhos não podem contemplar. O próprio Deus, o engenheiro daquela arca, o próprio Deus, o armador daquela arca, o próprio Deus construiu aquela arca para a salvação da humanidade. Hoje a nossa arca é chamada de Jesus Cristo. Hoje a nossa arca é o sangue do Cordeiro do Santo de Deus, que é colocado sobre o nosso corpo. Hoje a nossa arca calafetada é o sangue de Jesus, que calafeta o nosso corpo das brechas abertas pelo pecado. Mas muitos não têm valorizado. Deus colocou Noé, diz a palavra, Noé e sua família na arca, para que as águas da destruição não os atingissem.
Deus deu o seu Filho Jesus Cristo. Deu o seu Filho Jesus Cristo para que, quando pecarmos, quando errarmos, possamos ser perdoados em nome do teu Filho Jesus. A morte reinou na face da terra naquela época, como reina em nossos dias. Mas Noé e sua família foram elevados às alturas. Passou por cima do perigo, por cima da morte. A morte não alcançou Noé e nem a sua família. Amados, nós somos guardados pelo sangue de Cristo, e a água da vida nos dá vida e vida com abundância, amém? Para dominarmos os problemas que nos sobrevêm, amém? Deus quer transportar-nos, Deus quer que andemos por sobre os problemas, mas nós não, às vezes não vemos, não percebemos, e outros não querem. Deus transportou Noé e sua família através da arca por cima das águas da morte. Aquela água não era boa. Aquelas águas eram águas de destruição, e Deus os colocou no cume do monte, que diz a Bíblia, no Monte Ararat. Deus colocou o seu povo, pequeno povo, uma pequena família, mas que obedeceu, que andou segundo os seus ensinos. Deus colocou no cume do monte, através da arca, por cima das águas da morte, os colocou sobre o cume e os pôs sobre a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Deus quer que andemos, ou que estejamos sobre esta rocha chamada Jesus. Não a morte, não a rocha no Monte Ararat, não é sobre aquele monte. Aquele monte foi para aquele povo, e lá está a arca até hoje, como diz os historiadores, está lá, encontra-se lá, e parece que está mesmo quando se... Eu creio, porque a Bíblia está falando, mas quando o satélite filma, parece que tem mesmo, está lá debaixo da geleira. Mas o nosso monte não é esse. O nosso monte é estar sobre a rocha que é Cristo Jesus. É essa rocha que nós devemos estar firmados. Deus mandou Noé calafetar a arca por dentro e por fora com betume. Calafeta, Noé, prepara, as tábuas não podem vedar uma a outra, mas o betume vai vedar essas tábuas, e as águas não vão penetrar para dentro dessa arca e acabar com as suas vidas. Não, calafeta, para que não entre as águas do dilúvio, ou seja, para que não entre as águas da morte. Noé obedeceu. Talvez Noé olhasse para o céu, mas que chuva é essa? Que negócio de chuva é esse? Eu vejo água nos mares, eu vejo água nos rios, eu vejo água nas lagoas, mas que negócio é esse de dilúvio? Deus está falando que vai chover, eu nunca vi, não conheço isso. Nunca havia chovido na face da terra. Caiu orvalho à noite, durante o dia, o sol batia e subia aquele vapor, né? O orvalho, subiu o vapor, e à noite caiu um orvalho que regava as plantas. Ninguém conhecia a chuva, mas diante dos olhos do povo, o maluco do Noé estava construindo algo absurdo. E talvez você faça algo para Deus que as pessoas que estão ao seu lado acham que é algo absurdo, algo que não deveria ser feito. Assim como a arca foi calafetada, amados, por dentro e por fora, o nosso corpo tem que estar calafetado com o sangue de Jesus Cristo. Amém? As brechas devem estar restaurados pelo poder do nome de Jesus. Só o sangue de Jesus pode calafetar o nosso corpo. Só o sangue de Jesus pode tampar, fechar as brechas que abrimos através dos pecados que cometemos. E só assim Jesus Cristo, o Senhor Deus, pode salvar-nos de tão grande perdição. Só através do perdão, só através do arrependimento, só através daquilo que às vezes cometemos, que desagradamos o coração de Deus, o coração do Espírito Santo de Deus. Só através do pedido de perdão Deus pode agir em nossa vida, Deus pode agir em sua vida. Só através dele. Só ele tem poder para isso, mas ninguém tem. Neemias, no livro de Neemias, nós vemos que os inimigos de Neemias estavam irados. Por
que Neemias 6, você pode abrir, vai em Neemias 6, se eu não abrir errado aqui, Neemias 6, versículo 14, enquanto eu falo, você abre. Neemias capítulo 6, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Ele estava preocupado com aquilo, estava preocupado com o que estava acontecendo. Da mesma forma, amados, os inimigos de nossas almas, eles ficam irados conosco. Quando restauramos o nosso corpo, quando reedificamos a nossa vida, eles ficam irados. Os demônios, as entidades ficam irados quando você se coloca mais perto de Cristo. Eles ficam irados. Mas por que fulano, por que esse homem, por que essa mulher está chegando mais perto de Deus? A tendência do mundo é nos afastar. A tendência do mundo é afastar você da presença de Deus. A tendência do mundo é oferecer coisas bonitas e boas aos olhos, mas péssimas para a alma. É isso que o mundo oferece. Quando estamos diante do mundo, afastados de Deus, também estamos afastados da nossa salvação e vida eterna. Deus quer, Jesus Cristo quer que nos acheguemos a Ele. Quando Ele fala na sua palavra, chega mais para perto, vem para mais perto de mim. E nós vemos as pessoas se afastarem do Senhor. Restaura o seu corpo, calafeta as brechas da sua alma, não deixa espaço para o inimigo entrar. Para que isso? Para que te vá bem, para que aconteçam maravilhas, bênçãos sejam derramadas sobre você. Mas as pessoas preferem, muitas pessoas preferem viverem afastadas de Deus, viverem longe do caminho do Senhor. Versículo 17 de Gênesis 6 nos diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra, disse Deus, perecerá. Mas Deus muda os seus pensamentos. Ai de nós se Deus não mudasse em alguns momentos, como mudou aqui, nós não estaríamos aqui. Ai de nós se Deus não voltasse atrás, quando viu Noé e sua família, que eram servos, que eram fiéis, que andavam segundo a sua vontade. Ai de nós, quando Deus viu esta família, Noé, sua esposa, suas filhas. Ai de nós. Da mesma forma, os inimigos da nossa alma ficam irados, aborrecidos. Eles ficam querendo arrumar um jeito para acabar com você. Ele fica querendo arrumar um jeito para destruir a sua vida. Versículo 17, a palavra de Deus nos diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Por quê? Porque aquele povo estava com seus corações corrompidos diante de Deus. Por isso Deus falou que estava para derramar águas em dilúvio. Da mesma forma que as pessoas que estão distantes dele, ele deixa o inimigo tripudiar em cima dessas pessoas. Mas também tem momentos que o inimigo não faz algo para que as pessoas percebam. Ele age em oculto. Porque se ele se aparecer muito, a pessoa, opa, está acontecendo alguma coisa de errado comigo, está vendo? Eu vou procurar aí o Jesus desses crentes. Eu vou procurar um outro caminho, porque está acontecendo tudo de ruim comigo. E essas águas que foram derramadas sobre quem? Sobre os desobedientes. Deus, o próprio Deus, derramou as águas da destruição. Amados, viver sem Deus é perder tempo na vida a qual Ele nos dá, para escolhermos para onde queremos ir. Viver sem Deus é vendermos a nossa alma, ou
liberarmos, cedermos o nosso espírito ao inimigo da nossa alma. Viver sem Deus é viver sem a salvação e vida eterna. Viver sem Deus é viver com a certeza absoluta de que após essa vida o caminho não é para o céu, não é para as alturas, mas é para as profundezas. Quem não tem Deus não tem salvação e vida eterna. Joel capítulo 2, a palavra de Deus nos diz, Joel 2, versículo 28 e 29, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluias. Deus não vai escolher pessoas de que raça ela é, de que cor ela é. Deus vai olhar o coração desta pessoa. Serve a Ele, Deus não vai escolher, vai derramar do seu Espírito Santo. Para quê? Na vida de quem que Ele vai derramar? Para a vida ou sobre aqueles que lhe obedecem. Para os obedientes, Deus quer derramar o poder do seu Espírito Santo. Derramar o poder do seu Espírito Santo para quê? Para a restauração da alma e a reedificação do coração. Põe a tua mão sobre o seu coração e fala: o meu coração está reedificado em nome de Jesus. Eu preciso que a tua mão, ó Deus, esteja estendida sobre o alto da minha cabeça, e que a tua graça, a tua unção, as tuas misericórdias, o teu Espírito que habita em mim jamais saia, e que eu seja restaurado em nome de Jesus, dia após dia. Amém e amém. Amados, Deus estabelece uma aliança com Noé, e Deus quer estabelecer, Deus estabeleceu, na verdade, uma aliança com Noé, e Deus quer estabelecer uma aliança com você. Ou seja, Deus quer permanecer com a sua aliança firmada em ti. Você esteja com a sua aliança restaurada em Cristo Jesus. Que a sua aliança não seja uma aliança bipartida, mas que a sua aliança esteja unida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus buscou, amados, um homem que ele pudesse colocar na brecha. Procurou por sobre toda a face da terra e encontrou somente Noé e sua família. Eu quero falar para você o seguinte: seja você um que o Senhor possa encontrar na brecha. Nós precisamos estarmos na brecha, porque se sairmos dela, se nos afastarmos dela, dessa brecha que o Espírito Santo está ali te dando força para você estar vigiando, se você sair dela, o inimigo entra por ela, e você não vai ter como se livrar dos perigos que irão te alcançar. Só através de Jesus, só através dele você é mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. Amém? Ezequiel capítulo 22, versículo 30 ao 31, a palavra de Deus, ele nos diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, diz o Senhor, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor, não diz o pastor, diz o Senhor Deus. Nós não podemos, nós não devemos levantar a ira ou deixar que Deus se ire contra nós. Nós devemos agir de tal forma que Deus esteja com o seu coração alegre, que Deus nos olhe e veja em nós aquilo que Ele quer que sejamos e façamos. Deus procura alguém, diz a palavra, que fique, alguém que fique na brecha, e esse alguém é você. Deus não pode procurar alguém para estar na brecha e olhar para dentro da nossa igreja e não encontrar ninguém.
Deus não se alegra em estarmos pregando a palavra dele e você ouça a palavra e quando chegar lá fora agir totalmente diferente daquilo que ouviu. Deus quer que você ouça a sua palavra, não a palavra do pastor, a palavra da Bíblia, a palavra dele, a boca dele que está falando para nós, e você colocar em prática na sua vida. Seja como Noé, seja um que Deus possa encontrar. Amém? Devemos ser assim. Para nós terminarmos, vai lá em Isaías capítulo 58, versículo 12. Amém? Isaías 58, verso 12. Glória a Deus. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que os pais se tornem, para que o país se torne habitável. Deus quer que os nossos filhos sejam como nós, reparadores de brechas. Quando nós não somos, os nossos filhos também não serão. Mas quando você anda e vive segundo a palavra de Deus, os nossos filhos vão ser semelhantes a nós. Devemos dar bons exemplos aos nossos filhos. Você é como cidade de Deus. Amém? Nós somos como cidade de Deus. Amém? Edifício do Senhor. Eu gosto muito disso. Esse versículo, essa passagem, ela me chama muito a atenção. Propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade peculiar do Deus Todo-Poderoso. Mas temos que reparar as brechas. Temos que calafetar as rachaduras. Ou seja, pedir ao Senhor: Senhor, vem sobre mim, calafeta as brechas que eu mesmo abri através dos pecados que cometi. Somos pecadores, mas no arrependimento, Deus é quem calafeta, Deus é quem restaura as rachaduras para tornar-lhes habitação do seu próprio Espírito. Põe a mão sobre o teu coração e fala: eu sou a habitação do Espírito Santo do meu Deus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Nós somos a tua habitação, Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou fazer o apelo, mas ninguém levantou a mão como visitante. Mas talvez, quem sabe, se tem alguém aqui que está aqui, já veio aqui umas 5 vezes, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Nós temos alguém aqui nessa noite que queira Jesus Cristo, esse Deus que construiu esse armador do primeiro navio na face da terra. Não é? Tem alguém que queira esse Deus nesta noite? É só levantar a tua mão, eu vou estar orando por você. Eu acredito que não tenha, mas quem sabe, Deus é quem sabe. Tem alguém? Se tem, pode vir aqui na frente para levantar a tua mão. Eu quero orar por você, pedindo a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Ontem eu estava pregando na igreja do pastor Adriano, e eu citei sobre algo que eu tenho falado quando eu falo para as pessoas que vêm aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu falo: você agora está deixando, você está perdendo o título de criatura de Deus. A pessoa toma um susto, né? Eu estou perdendo, não sou mais criatura? Não. Aqueles que aceitam Jesus passam a ser filhos do Deus Todo-Poderoso, e o seu nome é escrito no livro da vida. Nós temos alguém? Eu quero orar por você, pedir a Deus para escrever o seu nome no livro precioso, escrito com o sangue de Jesus. Não tem ninguém? Então vamos orar ao Senhor nosso Deus e louvarmos ao Senhor, terminando este culto. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, eu louvo a Ti, eu glorifico o Teu nome, eu bendigo, ou melhor, nós bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é Deus.
Não há outro Deus como ti, não há outro Deus como tu, Senhor. Nem em cima nos céus não há ninguém semelhante a ti, nem acima dos céus não há, muito menos acima dos céus não há ninguém. Não há outro Deus igual a tu, nem em cima da terra, nem nos mares, nem nas profundezas, nem nos abismos não há outro Deus como o Senhor, e nem sob a terra há Deus como tu. O Senhor é o único, o Senhor é soberano, o Senhor é criador, o Senhor foi quem formou todas as coisas, o Senhor foi quem formou-nos com as tuas próprias mãos. Por isso estamos aqui, Senhor, como com espírito de gratidão a ti. Agora, amado Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que é o término desse culto, nós pedimos a ti, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas. Ó Pai, que fluam de ti virtudes ao nosso favor, que a tua mão, ó Pai, jamais se afaste do alto da nossa cabeça, que as tuas mãos, Senhor, jamais deixem de nos abençoar, que o teu óleo, Senhor, que o teu perfume, ó Deus, não se afaste de nós. Nós nos encurvamos diante de ti, Senhor, como vaso que precisa ser regado todas as manhãs, todos os instantes, ó Pai, que o teu Espírito Santo regue-nos, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha colocar sobre cada um de nós a tua presença, a tua unção, ó Pai querido, o teu óleo fresco, ó Pai, derrama sobre nós, e esse óleo, Pai amado, esse óleo aqui restaura, esse óleo aqui limpa, esse óleo aqui purifica as nossas vidas. Por isso, Deus, no nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, Senhor, que ninguém saia daqui nesta noite, Pai, sem ser abençoado. Ó Pai, que ao saírem daqui, ó Deus, sintam algo diferente, sintam, ó Deus, possam sentir um frescor na alma, no espírito, na carne, porque o teu Espírito Santo, ó Pai, é quem curou, é quem fortaleceu, é quem abençoou. O teu Espírito Santo foi quem derramou sobre cada vida, quem está derramando nesse momento as maravilhas celestiais. Ó Pai, por isso nós não sairemos daqui sem sermos abençoados por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.